sexualidade na adolescência. Como abordar esse assunto no cinema? Hoje, o Curta em Cena traz 2 filmes que nos apresentam esse tema por olhares muito diferentes, mas sem perder a poesia e a profundidade. Pele Suja, Minha Carne, de Bruno Ribeiro, e o curta Fervendo, de Camila Gregório. Olá! Hoje a gente está aqui com o Bruno Ribeiro, autor do filme Pele Suja, Minha Carne, de 2016, vencedor de diversos prêmios em festivais nacionais e internacionais. Obrigada, Bruno. Seja muito bem-vindo aqui ao Curta em Cena. O seu filme traz um adolescente vivendo uma situação que traz algumas questões bastante complicadas, né? Que situação é essa e quais questões são essas? Bem, o João, que é o protagonista, né, do Pele, ele é um menino negro, de uma família ali de classe média, mas de uma classe média que ascendeu nos últimos anos. E para além desse dado de ele ser negro e da família dele, né, tá nesse contexto de classe média, ele acaba desenvolvendo uma atração pelo melhor amigo dele, que é um menino branco. Então eu acho que o filme ele parte talvez de um desdobramento ali, de um diálogo dessas diferentes camadas, né? Tanto da questão da negritude, né, questão racial, quanto dessa questão econômica, desse contexto onde tanto ele quanto a família dele se veem inseridas em espaços onde estão rodeados principalmente por pessoas brancas, e a questão da sexualidade, né? E tratada nesse viés ali do homem negro também, que acredito que se desdobra em 1000 outras questões. E aí? Beleza? O time foi bom. Foi. Quer? Mas aí, quer subir lá em casa hoje não? Não, tem que ir pra casa. Ah, qual é, cara? Minha mãe vai fazer um estrogonofe lá pra gente. Vou não. Tranquilo. Se tu mudar de ideia, tu me fala. Seu filme, ele dialoga com questões sociais e políticas que a gente tem discutido no Brasil nos últimos anos. Mas ele faz isso de uma maneira sutil, né? O que aparece mais é essa questão da sexualidade, mas essas outras coisas também estão presentes. Por que você fez essa escolha de trazer isso dessa maneira? Essa abordagem sutil era algo que, de fato, eu almejava, assim, desde o roteiro. E eu não sei, talvez, dizer exatamente de onde parte essa vontade, mas eu acho que isso tá muito relacionado, talvez, ao meu processo mesmo de formação também, né? Eu vim do interior do estado, né, de Campos de Goytacazes, e lá eu estudei no Cefet, onde eu tive, que era uma escola pública, mas era uma escola de financiamento federal e com uma outra lógica, eu diria. Então era uma escola que oferecia cursos de artes, tinha cursos técnicos também, cursos de nível superior. Então havia uma intercambiabilidade cultural, intelectual muito forte naquele espaço, das relações, né? Eu tinha amigos então desses diferentes espaços, eu fiz vários desses cursos de artes, apesar de somente era obrigatório fazer um, né? Mas eu falo isso porque eu diria que nessa minha perspectiva, na minha sensibilidade, talvez, ali ao lidar com esse roteiro, né, ao construir esse roteiro, me parecia muito razoável, me parecia muito mais interessante trabalhar isso, talvez, nessa ótica mais sutil, né, das relações, que eu acho que é a ótica que eu enxergo né, na sociedade, né? Eu acho que o racismo, principalmente o racismo no Brasil, ele é um racismo que se dá de uma forma muito sutil. Então, de alguma forma, era uma vontade minha passar isso para a tela, né? E eu diria que a forma, a linguagem do filme precisavam se adequar a isso que eu via, né, na minha realidade.
O seu filme ele traz algumas cenas simbólicas da relação desse menino com a sua cor, com a sua pele. De que maneira isso se relaciona com o nome que você escolheu para o curta? Eu acho que o nome, por mais que... Eu acho que ele às vezes até soa um pouco confuso, né, no primeiro momento. Eu sinto até que eu nunca objetivamente destrinchei esse nome num ponto em que eu pudesse explicá-lo, enfim, objetivamente. O nome é isso, isso, isso. Mas eu acho que as palavras, né, são quatro palavras, né, pele suja, minha carne, elas me vieram, estavam ali num emaranhado de outras palavras quando eu estava pensando o título, né, que veio muito depois do roteiro já pronto, assim, tinha um nome provisório antes, que eu nem me recordo agora qual era. Então havia esse emaranhado de palavras, e eu acho que como também o filme ele termina com 2 palavras, né, no espelho, escritas, eu senti, eu não sei, eu senti que as palavras se encaixavam mesmo e como você falou, acho que tá, né, pele suja minha carne, tá muito ali realmente relacionado a essa curta trajetória do personagem, né, que a gente poderia falar isso no sentido literal, né, no filme, quando ele, por exemplo, se lava no banho, né, e isso fazendo uma metáfora a um processo de embranquecimento, né, um processo, enfim, que foi de uma certa forma imputado ali naquele corpo, né, e também a carne, o fato dele desejar o amigo dele, acho que faz também uma metáfora, uma relação a isso, e a forma como ele se contempla no espelho, todos os conflitos talvez ali internos que apareçam, que surjam dessa contemplação do corpo, né, no espelho. Então acho que é isso, assim, acho que o nome ele se relaciona com tudo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é bom, eu sinto que é bom, é positivo que ele se permita uma certa fluidez de interpretações diferentes. Acho que isso é muito rico, né? Seu filme fala de uma descoberta sexual de um adolescente, que é um processo natural, né, que todo mundo passa, mas de uma forma diferenciada. É um menino que ele é negro e ele está se descobrindo homossexual. O que você acha que essas 2 questões inserem nesse momento que já é complicado para a vida do adolescente? Para além da carência que eu sempre senti, né, desde muito novo, por outros tipos de representação do corpo do homem negro, né? Em especial do corpo do homem negro homossexual, bissexual, ou que demonstre uma sexualidade que fuja à sexualidade, a uma ideia mais normativa da sexualidade, que seria a heterossexualidade, no caso. Era muito latente em mim uma questão relacionada à masculinidade tóxica, né? Que eu identificava também nesses meus círculos, né, de amizades, e, enfim, desde muito cedo também me relacionei, tive amizades, no caso, tanto com homens gays, bissexuais, quanto com homens héteros, então eu via o quanto essa masculinidade tóxica, o quanto essa ideia, né, de que o homem precisaria ser másculo, viril, às vezes agressivo, penetrante, o que for, era algo que agredia muito a mim e principalmente esses meus... Eu acho que, eu não diria que agride somente a homens bis ou gays, mas eu acho que a todos os homens no geral, até mesmo aos homens brancos, mas ao homem negro, né, eu acho que isso acaba pesando muito mais, porque a gente já tem uma construção imaginária do homem negro como um homem muitas vezes agressivo, violento, né? E isso se deve muito também à construção das imagens, né, ao longo da história, e o cinema ele é muito responsável por isso. Então, eu via talvez um certo, eu não diria um dever, mas eu via senti uma necessidade mesmo de explorar isso nesse filme, né? E, claro, por
por eu sentir muito isso também, né, na pele, digamos assim. Então isso acabou vindo de uma forma muito mais latente mesmo. Você está em processo de finalização de um outro curta que também trata de questões LGBT. Que curta é esse? Conta um pouquinho da história pra gente. Esse curta, ele teve um processo muito diferente, né, do primeiro, né, do Pele, porque ele foi um curta que parte de um processo de pesquisa de alguns meses, assim, num contato direto com as atrizes, né, desse filme. Então, quando eu cheguei com uma proposta de fazer um filme, existia uma ideia, inclusive, que se alterou muito, né, para o que o filme é hoje. Mas foi nesse processo de conversas, né, que durou um bom tempo que nasceu esse roteiro, né? Mas é um filme que trata também de uma intersecção, que são mulheres trans que moram em lugares periféricos, né? Isso. E mulheres trans negras também, que era algo que eu sentia, eu sinto que isso me é muito caro, né? A negritude, obviamente pelo fato de eu ser negro, né? Ela me é muito cara, não que isso me impeça de fazer filmes com personagens brancos, mas eu me pauto muito nisso, né? No meu processo criativo. Então eu acabei sendo também muito levado por isso, assim, por essa vontade de buscar também outras narrativas, mas ainda num certo universo de corpos negros. Ah, essa tábua tá uma delícia. E aí, então? Quando que você pretende começar? Eu não sei. Você tem roupa? Tenho. Algumas. Sabe se maquiar? Pelo visto, já vi que não. Hoje em dia, como a tecnologia é muito mais acessível, a gente tem muitas pessoas que fazem curtas, quase que autodidatas, que não passam pela formação que você está passando, porque você ainda está na universidade. Apesar disso, por que você acha importante fazer essa formação, pensando inclusive como realizador negro? Todo mundo, de uma certa forma, passa por um processo de formação, né? E um dos principais formadores que a gente tem hoje é a televisão, né? E eu sinto que quando eu sinto que é interessante quando a gente começa a buscar, por exemplo, cinematografias de outros países, cinematografias negras, né? Que agora, recentemente, começaram a ser muito mais pautadas, né, nos cursos também de cinema, ainda que talvez de uma forma um tanto tímida, bem no começo ainda, né, no processo. Então, eu acho que é muito rico, acho muito necessário também que a gente busque formas de se deparar com outras referências possíveis. Eu acho que isso agrega muito ao nosso cinema e eu sinto também que não é positivo que a gente se feche a determinadas cinematografias, por exemplo, que hoje a gente tem como dado nesses cursos, né, como história, como, por exemplo, cinema clássico, filmes clássicos consolidados, né, que são, digamos, obrigatórios, né, para qualquer realizador. Eu discordo dessa ideia da obrigatoriedade, mas eu sinto que existe uma vontade muito grande dos cineastas no geral em subverter o que os antecedeu, né? E eu sinto que o processo de subverter o que for passa também por um processo de entender o que veio, de estudar o que veio antes. Então, eu sinto que é muito bom, mesmo para que ao final desse processo de estudo você descarte deliberadamente o que você estudou, eu sinto que é necessário que você não necessário, não posso colocar talvez no termo necessário, mas eu sinto que é interessante, é muito positivo que se invista nisso, né? Que se
que haja esse interesse por outros olhares mesmo, para que isso, eu acho que isso só tende a agregar. É mais positivo do que negativo, então não vejo por que não fazê-lo. Bruno, obrigada pela entrevista. Sucesso para o novo filme. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Nós vamos para o intervalo rápido, mas antes a gente confere um trecho do novo filme do Bruno, BR3. E na volta, conversamos com Camila Gregório, autora do filme Fervendo. Olha, gente, pelo amor de Deus. Agora eu vou perder para não se desequilibrar aí, hein, né? Que negócio de colar. Só quero aí, né? Já estamos misturando tudo. É muita afronta pra uma noite só. Eu gosto. Bora que os boys... Os boys já estão... Vai vendo onde que os boys tá, hein? Até que enfim. Ai, mano, o povo desce. Olha só, a palhaçada ali. Tá passando mal, com certeza. Vai. Ai, meu lado é esse. Ai, mas até que enfim cheguei, né, meu filho? Vai. O Curta em Cena está de volta e o papo agora é com Camila Gregório, que é estudante de cinema, integrante do coletivo Feito a Facão e fundadora da produtora Tribuzana Filmes. Ela é autora do filme Fervendo, que é o seu segundo curta-metragem. Fervendo é um filme que fala sobre a amizade de duas garotas adolescentes, Ticiane e Sara. Por não ter privacidade, Ticiane encontra no banheiro de sua casa seu lugar de conforto, em seu celular sua forma de se comunicar com o mundo. É também no celular que ela se comunica com sua amiga, Sara, e é através dele que ela ajuda a Sara quando ela decide abortar. A ideia de fazer o filme veio já quase pronto na minha cabeça, assim, porque eu já tinha interesse em quase todas as questões que o filme toca. Adolescência, uso de celular, imagem de celular, amizade entre mulheres e o aborto. Então já estava atenta para essas questões e já tinha elaborado outros roteiros que perpassavam por esses assuntos. Eu era muito segura para fazer meu primeiro filme e deixava passar várias ideias. Aí quando veio a ideia de fazer Fervendo, eu percebi que era uma ideia simples, que tinha muito a ver comigo. E aí foi quando eu levei para a reunião com o nosso coletivo, com o coletivo que eu faço parte, Feito a Facão. Eu apresentei a proposta e a gente já iniciou juntos esse processo criativo. Porque Fervendo parecia uma forma simples de fazer um filme possível, que me agradava, assim. Alô? Sara, relaxa, eu não tô te julgando. Você já falou com elas? Sim, mas você já confirmou a entrega? E qual é o valor? É seguro, amiga? Amiga, eu não quero te estressar, eu só quero entender o que é que tá acontecendo pra gente poder administrar melhor. Eu só quero te ajudar nessa situação, tá bom? O filme foi feito sem patrocínio, sem verba. Foi o primeiro projeto coletivo Feito a Facão. O roteiro já foi feito e já foi adaptado para a condição que a gente tinha, que era de fazer cinema com pouco recurso e com o que a gente tinha na mão. Então, a maioria das coisas que seriam um empecilho viraram parte central das minhas escolhas enquanto roteirista e diretora. Por exemplo, escrevendo um roteiro com poucos personagens que tivessem aproximadamente minha idade, eu já sabia que ali era uma forma de fazer com minhas amigas, de ter contato com pessoas que eu já conhecia, estava dentro do meu ambiente próximo. Escrevendo uma história que se passa em uma única locação, por exemplo, eu sabia que eu ia ter mais tempo e mais controle para decidir cada plano, pensar mise-en-scène, nos recursos de linguagem. A maioria dos personagens, por exemplo, se relacionam com Ticiane através de mensagens de áudio e foto, ao invés de ter esse personagem em cena. A locação escolhida já colabora também para a construção do personagem, entre outras coisas que a gente decidiu fazer para que somassem ao filme, mas diminuíssem na produção, formando assim uma história possível de ser feita sem grana. Ai, que susto.
Tô. Que foi? Ah, tá. Desculpe. Quando sair, me avise. Tice, ele vai passar aí pra te buscar que horas? Me chamou, Ticiane? Mais tarde, amiga. Ainda não combinamos direito. Eu tô super nervosa, sabia? Tentando levar numa boa, mas com o estômago revirando, você sabe como eu sou. Mas assim que ele me deixar em casa, eu te conto tudo, tá bom? Ticiane, você tá falando comigo? Não vou. O filme ele foi todo com a equipe bem jovem, todos nós temos aproximadamente 20 anos, incluindo as atrizes do filme que interpretam personagens de 16. Foi ótimo, porque como foi minha primeira vez na direção, o fato de trabalhar com pessoas da minha idade facilitou bastante. Principalmente lidando com as atrizes, a Ila Oliveira, que fez Ticiane, e a Emanuele Macedo, que fez Sara. A gente já tinha uma relação de amizade e eu pensei nelas pro papel porque elas são envolvidas também no movimento pela legalização do aborto, por serem mulheres que eu admiro. Isso ajuda muito e fez com que a equipe colaborasse ativamente no processo criativo. Por exemplo, também as atrizes também foram escolhidas muito por como elas se relacionavam com o meio digital, assim. Manu e a Ila são meninas que se envolvem, que tiram muita foto, postam vídeo, fazem muito Snapchat. Então tudo tinha a ver, tudo combinava e favorecia para o filme, para elas serem convidadas a fazer. E aí foi uma das coisas interessantes, porque elas colaboraram muito dentro do processo, porque as personagens tinham muito a ver com elas. Chegou? Cheguei não. Tava estressada, sei lá, queria dar uma descontraída, relaxar, ficar de boa daí. Péssima escolha de lugar pra relaxar, né, Sara? Tão linda. Tá me filmando? Relaxando. O aborto é uma temática delicada, principalmente no Brasil. Falar de aborto é extremamente necessário e eu acredito que a situação é agravada justamente por ser um assunto que a gente não quer falar, que a gente evita. É um assunto polêmico, que está sempre em disputa, gerando posicionamentos muitas vezes radicais. Então é para além de escolher fazer um filme que fale de aborto, mas principalmente como falar de aborto em um filme. Por exemplo, no cinema existem vários filmes que falam sobre a questão, mas a maioria deles aborda o tema de uma forma que não é informativa. Muitas vezes retratando exclusivamente como algo sangrento, sofrido, feito com cabide, tesoura e outros métodos que parecem ter a própria narrativa como objeto final. Eu acredito que o cinema é uma ferramenta política e que pode alterar a realidade, por isso que eu decidi que o filme terminaria com a explicação de onde você pode conseguir a informação e onde você pode conseguir pílulas abortivas. Porque o que mais mata mulheres que decidem abortar é justamente a desinformação. Então eu quis fazer um filme que falasse dessa temática, mas de outro olhar. Onde o sofrimento não fosse o sofrimento da dor física, mas fosse o sofrimento de conseguir informação de qualidade, de conseguir apoio, que fizesse jus às mulheres que enfrentam a ilegalidade para lutar pela vida de outras mulheres. Um filme em que as escolhas narrativas fossem para além do filme em si, mas que você termine de ver o filme e tenha informação de onde você, como espectadora, pode adquirir informações e pílulas, oferecendo um método seguro que se encaixe tanto na narrativa como na vida real. E no momento atual que o Brasil tá, tudo é muito mais complicado. Isso exige de nós, enquanto artistas, um posicionamento diante dessa situação. Eu não consigo enxergar o cinema afastado da política, por exemplo. Eu tenho uma coisa séria pra te falar. Fala. Eu tô com as pílulas aqui. Só que não me julga não. Eu falei que não tava, só que é porque, tipo, eu achei que não fosse uma boa hora, mas agora eu acho que é.
verdade? O curta em cena sobre adolescência e os conflitos da sexualidade termina aqui. Mas você pode conferir os extras do programa na nossa página. Até semana que vem. Tchau!